Vamos ter esse momento aí de reflexão também. E aí que vocês sabem, como alunos da família do Colégio Nossa Senhora das Dores, que o mês de agosto é um mês dedicado a São Domingos de Gusmão. Então nós aqui do colégio sempre fazemos momentos de reflexão sobre aspectos da vida e obra de São Domingos de Gusmão. E o que nos chama muito a atenção é que São Domingos viveu a sua Páscoa, ou seja, a sua passagem, há 800 anos. E até hoje os ensinamentos, o testemunho, a vitalidade de São Domingos está entre nós. Então é uma figura religiosa que merece todo o nosso respeito, pois faz 8 séculos que é lembrada, que é valorizada e que os seus ensinamentos estão inspirando a gente transformar esse mundo em um mundo melhor. E aí que eu e o Júlio planejamos, eu como da Pastoral Escolar, o Júlio, a coordenação do ensino médio, esse momento de diálogo com vocês. E eu fui conversando com o Frei Alexandre, que é o mestre de noviços aqui do convento, da paróquia São Domingos de Gusmão, uma paróquia que eu me recordo que há alguns anos eu levei alguns grupos para fazer uma visita lá em Ló. Não sei se alguns alunos foram lá quando nós estávamos no ensino fundamental, mas a gente fez uma visita, uma aula presencial lá naquele contexto. E a paróquia São Domingos ela é muito importante aqui no colégio, porque ela é esse ramo masculino e o colégio representando esse ramo feminino da família dominicana, irmãs dominicanas, freis dominicanos. E eu estava falando que o Frei Alexandre conseguiu conversar com os noviços que estão aqui presentes, e eles vão estar dinamizando conosco um momento de reflexão, um momento de música e um momento também de diálogo. Não vai ser nada longo, como nós planejamos, mas a gente acredita que vai ser bem significativo. Então, o que a gente conta com você é o respeito, é o ouvir, é o aprender, para depois a gente poder também compartilhar nas nossas aulas as impressões, as reflexões que esse momento gerou. Então, a nossa vida é um conjunto de memórias, então que nós possamos fazer boas memórias desse momento agora, para tudo isso agregar aí na nossa história, nas nossas caminhadas. Então, salva de palmas aqui para os freis. Mas eu vou ver se eu consigo recordar o nome deles, que é o Frei Henrique, o Frei Fernando e o Anderson, meu xará ali, né, o Frei Anderson. Então vocês sintam-se à vontade, bem-vindos aqui ao Colégio Nossa Senhora das Dores. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos vocês que estão aqui. E vamos começar rezando. Depois a gente se apresenta um pouco, fala sobre o que a gente veio falar aqui. Vamos ficar de pé um segundinho e vamos rezar, porque com São Domingos tudo deve começar na oração. Deus é o nosso propósito, o amor tem que orientar as nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Domingos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Então, galera, eu sou o Frei Jainoan Fernando. Vocês viram que o Anderson correu, né, de falar o primeiro nome, porque é complicado assim mesmo. Jainoan quer dizer vitorioso na língua do meu bisavô. E não sei se vocês notaram pelo sotaque, eu não sou daqui. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Vim de lá daquelas praias maravilhosas para cá, para seguir os passos de nosso pai São Domingos. Como vocês veem, eu vim até vestido como ele hoje, nós viemos, né, para ver se vocês nos identificam com ele. E o que é que nós vamos falar aqui? Serão 3 momentos, porque nós somos 3, e todos vão ter serviço para fazer. Serão 3 momentos.
Nesse primeiro momento, nós vamos refletir sobre vocação. No segundo momento, nós vamos falar sobre São Domingos. E no terceiro momento, o que é que tudo isso tem a ver com a nossa vida e com a vida de vocês especialmente? Nós vamos falar sobre os nossos projetos de vida. Então, me deram a incumbência de falar com vocês sobre vocação. Vocação vem da palavra voz. Significa que, na história da humanidade, na história sobretudo do povo de Israel e depois dos cristãos, os nossos precedentes, os nossos antecessores, se acostumaram a ouvir uma voz. Não sei se vocês se lembram da historinha lá de Adão e Eva e tudo mais. Havia uma voz no paraíso que chamava por Adão. Depois Abraão também escuta uma voz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois Samuel também escuta uma voz. Depois os apóstolos vão escutar uma voz à beira do mar. Disso vem a palavra vocação. Alguém que com a sua voz se dirige a outra pessoa e convoca para mais do que fazer alguma coisa, ser alguma coisa. E é interessante porque quando a gente fala de vocação, é impossível a gente não se pegar pensando no que eu vou fazer da minha vida. Vocês estão meio nessa fase, alguns já decidiram, outros ainda estão por decidir, outros numa dúvida tremenda. O que é que eu vou fazer da minha vida? Como profissão, né? como caminho a seguir, como trabalho, como curso a fazer na faculdade, por exemplo, como carreira profissional. O que é que eu vou fazer da minha vida? Só que, quando a gente fala de vocação, não se trata só disso, é de uma coisa mais profunda. Porque tudo bem, imagina, você escolhe uma profissão, você escolhe um curso para fazer na universidade, beleza. Então você passa o dia lá no seu trabalho, ou passa a noite, ou o dia na faculdade, e quando você volta para casa, o que é que você faz? Essa é a pergunta da vocação. Eu vou dormir, vou me entreter, vou me divertir, nos momentos de liberdade, né? De momentos livres, o que é que eu vou fazer? A pergunta da vocação é mais profunda do que a da profissão, porque a pergunta da vocação nos interpela qual vai ser o meu estado de vida. Quando eu voltar para o meu momento livre, o que é que eu vou ter em casa? É uma família? É uma esposa com um filho? Eu vou ser um solteirão? Ou vou ser um solteiro com alguma responsabilidade? Eu vou ser um ministro da palavra de Deus, eu quero me dedicar a fazer o bem às pessoas. Esse é meu estado de vida. Isso é mais forte do que a profissão. Quando nós deixamos, por exemplo, as nossas casas, as nossas terras, as nossas culturas, e viemos seguir a Jesus nos passos de São Domingos, nós não viemos para assumir uma profissão. Não, nós viemos para assumir um estado de vida. Então, esses vários estados de vida que a gente tem a ver com o nosso papel, não para o nosso futuro, a nossa sustentação, como é que eu vou viver, como é que eu vou sobreviver. Não, tem a ver com o serviço que eu vou prestar à humanidade. Então a pergunta já não é o que é que eu vou fazer do meu futuro, mas o que é que eu posso fazer pelo nosso futuro. E você pode pensar assim: eu vou cuidar da minha vida, e os outros que se explodam. A gente usa outra expressão, mas não dizer assim: vou cuidar da minha vida, e os outros se virem por aí. Se a vida fosse assim, era uma beleza, mas ninguém vive sozinho. Não sei se você notou, mas nós vivemos numa sociedade. Não dá para ser absolutamente autônomo. E se a gente deixa as coisas passar na indiferença, viver como se só o nosso futuro importasse, a nossa própria vida importasse, nós não chegamos a uma humanidade que não se entende, uma humanidade que vive em briga ou se isola para evitar enfrentar a opinião e a diferença do outro. E você pode pensar: mas eu vou ter o meu dinheirinho, vou ter o que comer, vou ter a minha casa para dormir. Tudo bem, mas tem gente por aí morrendo.
de várias coisas, não somente por causas naturais. Porque alguns de nós, simplesmente disseram, não, vamos deixar passar, isso se resolve por si mesmo, cada um cuida da sua vida. Então a vocação, meus queridos, é nos perguntar sobre o que eu, vivendo, posso fazer em favor do coletivo, do outro. Por isso é que Jesus veio nos ensinar isso, há mais ou menos 2000 anos atrás, para nos mostrar que, embora a gente queira muito ser feliz, não dá para ser feliz sozinho. Por exemplo, quando a gente nasce, se não houver quem nos nutra, se não houver quem nos eduque, a gente morre. Imagina se alguém nos abandona aí, esse bebê se crescer e der sorte, vai bem. Ninguém vive sozinho, não dá para ser feliz sozinho. Então, por exemplo, cada um de nós vai ter uma missão. Nós vamos falar agora sobre qual foi o caminho que São Domingos escolheu de serviço a Deus e à humanidade. Vocês já devem conhecer mais ou menos a história. Mas a nossa primeira pergunta é essa: o que eu quero fazer da minha vida, não da minha profissão, da minha vida? E a vocação que une todos os seres humanos, independente das diferenças de suas missões, todos nós somos chamados, em primeiríssimo lugar, a amar. Não basta fazer as coisas. Se você se esquece desse princípio, você está aqui nessa terra para amar, a coisa não vai bem. Você vai ser infeliz, ou vai ter alegrias superficiais, e o pior, você vai fazer outros infelizes. Se não há opção por amor, por importar-se com o outro, vai todo mundo por água abaixo. Então, vamos colocar isso na cabeça. A partir do amor que eu vou dedicar aos meus irmãos, eu vou ter uma missão. Aí eu vou escolher, aí eu vou ver se eu posso prestar esse serviço como pai de família, como um esposo, amando a um homem ou uma mulher para o resto da vida. Se eu vou fazer isso só trabalhando na igreja e vivendo a minha vida. Se eu vou fazer isso como um bom profissional que se dedica de corpo e alma ao que faz. Bem, contanto que a raiz esteja no amor, os frutos que a árvore da minha vida vai dar serão sempre bons. Então, esse primeiro princípio. Se pergunte sempre: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou amando? Eu até tinha pensado em perguntar a vocês assim: olha, pensa em alguém que você ama. Eu digo: nossa, mãe, tem gente que vai pensar em 1000 pessoas, eu amo tanta gente. Não, mas quando eu pergunto em alguém que você ama, é alguém por quem você está disposto, inclusive, a dar a própria vida, para fazer feliz, para vê-la crescer, para ver essa pessoa crescer. Então, se você ainda não tem uma resposta para essa pergunta, digo: meu Deus, eu não amo ninguém, nem a mim mesmo. Eu não sou capaz de fazer sacrifício nem pela minha própria felicidade. Então, é hora de começar a rever a vida. É hora de começar a pensar como eu posso amar o outro. Como eu posso fazer com que os outros que estão ao meu redor se sintam amados e sintam que eu me importo com eles. Senão, um dia a gente vai precisar também receber esse amor e não vai encontrar significado nenhum para a vida. Bom dia, bom dia. Povo comportado, né, rapaz? Eu tenho que ser velho assim, não, viu? Ouvir na frente da palestra e ficar falando lá atrás, viu? Não dá ideia. Não é você pegar a ideia, não. Então, me chamo Frei José Anderson. Vamos ver se vocês conhecem o meu estado. Ou já ouviram falar? Já ouviram falar em dinossauro?
Já? Qual estado? Pois é. Eu estou aqui para provar para vocês que lá não tem noção. Tem gente também. Pois é. Apesar, né, de alguns, por todo mundo falar, lá não tem. E eu sou de lá. Lá onde o vento faz a curva. Então eu estou aqui para falar para vocês sobre o nosso pai apostólico São Domingos, o qual nós estamos imbuídos em sua ordem para levar às pessoas aquilo que ele idealizou para os seus confrades, que é o Evangelho de Deus, a palavra que consola. E com São Domingos, nós vemos grandes exemplos, um grande exemplo de santidade. Vou falar para vocês, desde o seu nascimento, os seus pais, o que levou a ele a se doar por completo em função da salvação do próximo. E é isso, esse é o nosso principal que nos impulsiona para seguir em frente e como ele doar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, São Domingos, filho de Joana de Asa e Félix de Guzmão, nasceu em Caleruega, na Espanha, no ano de 1270. Domingos que teve desde cedo o sinal de santidade, quando ainda criança, deixava de dormir em uma cama confortável, que ele era de uma família bastante rica, família nobre, e ele, renegando as mordomias, já nele, quando criança, demonstrando o sinal de santidade, ele deixava de dormir na cama para dormir no chão. E assim, ele seguiu durante a sua vida, e assim renegando os prazeres passageiros, ou a mordomia, que para ele naquela época era grande. O fato cruciante da vida de São Domingos, que o fez um autêntico pregador da graça, foi dado em uma viagem diplomática feita para a Dinamarca. Durante essa viagem, se deparou, naquela época, na região do sul da França, com um grupo de heresia chamado de albigense ou cátaro. Só lembrando que um herege é uma pessoa que professa uma doutrina contrária daquilo que a Igreja Católica ensina. Pois bem, os albigenses e os cátaros, naquela época, eles desprezavam o corpo e se deparavam, pegava mais o lado espiritual da pessoa humana, desprezava assim o corpo. Durante a viagem, Domingos ficou impressionado com o desconhecimento da doutrina cristã e vendo que os delegados que o Papa havia designado para a pregação e conversão desses hereges estavam acompanhados de pompas, criados e riquezas, Domingos pede para que esses deixem todas aquelas riquezas e adotem uma vida simples e apostólica. Só assim conseguiriam converter os hereges. Vendo aquela realidade, Domingos sente compaixão daquele povo e começa, por meio de uma vida simples e da palavra do Evangelho, converter aqueles hereges e então funda a ordem dominicana, a qual, nesses 800 anos de existência, esse carisma tem sido vivido de diversos modos, por homens, mulheres e jovens, que se sentindo chamados pelo Espírito Santo, decidem abraçar o carisma e a missão da pregação, nos passos de Domingos, que é a imitação dos discípulos, saíram pelo mundo inteiro anunciando a boa notícia para toda a humanidade. Esse carisma é um indivisor, a graça da pregação que se alimenta da contemplação. Por sua grande vitalidade apostólica, o carisma vai se manifestando com novas expressões, ricas e profundas, e vão se tornando realidades históricas. Assim, no silêncio dos mosteiros, na alegria contagiadora de um encontro de jovens, nas escolas e universidades, nas paróquias das comunidades de base,
nas associações e movimentos sociais que lutam pela dignidade da pessoa humana. O Carisma de Domingos oferece unidade à vida e à missão de todos aqueles que estão seguindo essa caminhada, pois só é libertador o amor que encara. Domingos, com alegria, doa sua vida por este ideal supremo: anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus. Assim, Domingos fez do sul da França o seu principal campo de ação, quando os hereges deparavam com a verdadeira pobreza evangélica de Domingos, muitos aderiam à verdade de Deus. Em Domingos de Gusmão encontramos a docilidade, a determinação e a fidelidade ao Evangelho, que não fecha, mas abre portas, que não encerra, mas inicia novos processos de busca e de verdade, respeitando os valores e a cultura dos povos. Domingos, com gesto profético, nos passos do Mestre Senhor Jesus Cristo, envia seus irmãos em missão àqueles que viviam nas cidades, sobretudo nos centros universitários, onde as novas tendências intelectuais eram um desafio para a fé dos letrados. Ele justifica a sua decisão com as palavras: o trigo amontoado apodrece e disperso frutifica. E como excepcional exemplo de uma comunidade feminina dominicana, temos as Irmãs de Monteil, que surgiram na França no ano de 1850. Portanto, há mais de 70 anos, vem desempenhando um trabalho escolar e social, e que em 1885 chegaram em Uberaba, atendendo assim um pedido dos frades dominicanos. E aqui fizeram e continuam fazendo aquilo que o nosso Pai São Domingos desejou para os seus, que é se doar por completo pela humanidade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, Henrique, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês, quem está acordado aí? Tá bom. Para a gente passar para a próxima etapa, eu queria pedir para que quem estiver acordado se levantasse agora, por favor. A gente vai passar por uma etapa que é mais prática. Está todo mundo me vendo aí, ó, lá no fundo? Não? Tá, beleza. Não estou vendo muito bem, mas vamos passar por uma etapa mais prática. Vamos fazer vocês se mexerem um pouco, já que a gente está meio dormindo, está meio escurinho, né? Então, a gente vai falar da parte mais prática da vida daqui para frente, tá? Pessoal aí no fundo? Ó. Então, para isso, a gente precisa responder uma pergunta, né? Como que a gente vive, né? E a gente vive, e para começar a responder essa pergunta, eu queria puxar uma música com o Frei Jainor, e a gente precisa refletir que é preciso saber viver, né? Então eu vou pedir que ele puxe cantando, porque minha voz é muito ruim, porque ninguém merece, né? E aí a gente vai fazer uma movimentação aqui enquanto isso. Ó, a coreografia ele vai fazer, hein? Só vou puxar a música. Vocês seguem ele. Simbora, quem sabe ajuda aí. É o Henrique. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Simbora! É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho pode se eu venho mal ouvir. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.
seja feita de ilusão. Com a letra agora, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. No amor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. E aí, pessoal, vamos mudar um pouco, pessoal. Ó, eu quero fazer um combinado com vocês. Quem viu o amigo lá do domingo, faz assim pra mim, ó, me chama, que a gente vai dar uma surpresa nele. Então, brincadeiras à parte, então, quando a gente... Gente, por favor. Quando a gente pensa, então, a gente fala de vocação, a gente fala de uma pessoa específica, mas e agora a gente pode se perguntar, e eu? Onde eu entro nessa história, né? Então a gente pode pensar na vocação, que o Jair falou, pode pensar nos São Domingos, e aí? E agora? Né? Quem está no terceiro aqui? Esse pessoal aqui é do terceiro ano, né? Aí, ó. Quem aqui já escolheu o curso de faculdade para fazer? Falei aí, quero ouvir alguns cursos para você. Odontologia, eu vi medicina no meio, o que mais? Programação? Computação? Quem mais? Psicologia? Agronomia? Você sabe o que Ah, não, nada a ver. Eu pegar assim pra falar porque era o Sim, mas então, e o pessoal mais novo? O pessoal mais novo já está pensando? Agronomia também? Ô louco, já tem fotógrafo aqui, ó. Mostra essa foto pro pessoal aí. Então tá bom. E a partir do que vocês escolheram esses cursos? Para quem já escolheu o curso? Quero conversar. Quem já escolheu o curso, levanta a mão, só para ver. Quem quer vir falar aqui comigo um pouquinho? Aplausos pro Leandro, por favor. Eu quero terceiro. Tá bom. E você já escolheu seu curso? Qual é o curso? Eu escolhi Relações Internacionais. Por que você escolheu? Eu escolhi Relações Internacionais porque é uma área que eu me interesso muito em relação à economia, em relação à história, relações à teoria econômica principalmente, eu me interesso muito, e porque é uma carreira que oferece muitas áreas de atuação, principalmente na parte pública, né, como diplomata, embaixador, como na parte privada, dando consultoria. Então tá, você falou aí dos seus interesses, então. E você pensou também nas suas habilidades para escolher esse curso? Sim. Em questão de habilidade, eu me considero mais de exatas, mas o que me dá realmente prazer em estudar é a parte da economia. Então, eu acho que eu tenho habilidade para me expressar o suficiente e bastante leitura. Tá bom, muito obrigado. Pode seguir. Eu poderia chamar um outro exemplo aqui, mas eu vou fazer.
eu quero fazer medicina. Por que você quer fazer medicina? Porque é uma longa história. Na minha família, eu não tenho muitos médicos, quer dizer, eu quase não tenho nenhum, mas eu tenho um primo que ele acabou de formar, e desde pequeno ele vem me mostrando como é bom o curso, como ele sempre quis fazer esse curso. Então eu tenho a influência dele. E como ele é um pouco fora da curva, eu sempre me espelhei para poder ser igual. E aqui, como a gente estuda na escola que é ao lado, né, da faculdade de medicina, né, e eu sempre vou almoçar, desde pequeno, eu cresci aqui na escola, desde os 3 anos, eu acho. Cresceu mesmo? E eu vejo aquele pessoal passando com a boina verde, eu sempre me espelhei e falo, eu quero estar naquele lugar. Você tem habilidade para ser médico, você acha? Olha, não, vamos mudar a pergunta. Você tem facilidade para as matérias que exigem para a medicina? Acredite sim, sabe? Ele é bom em biologia? Ele é bom em química? Então vai tá bom. Vai tá bom, vai dar certo. A gente viu aqui 2 exemplos, então. Não era isso. Então tá bom. Então você estava fazendo vergonha. Você queria falar alguma coisa? Você estava dormindo? Não, estava dormindo não. Não? Com certeza? Que curso você quer fazer? Eu engenharia civil. Por que você quer fazer engenharia? Não sou também, mas gostei do curso. Longa história, né? Pode dormir aqui. Você é bom em física? Não é mais ou menos. Mais ou menos. Não, vou falar sério agora. Senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui fazendo discernimento vocacional. Quem que é o Matheus Andrade? Eu ouvi falar que eu queria ser jogador de futebol aí, o Neymar aqui na escola, é isso? A gente tem muita gente aqui. Não, já deu, né? A intenção não era essa, são 2 exemplos. Tá bom? Mas então eu vou falar por que a gente tem que refletir sobre isso tudo que a gente falou. Por que eu perguntei por que cada um quer ser engenheiro, médico, enfim, relações internacionais. Então a gente viu que cada um tem uma história para chegar até aqui, certo? E cada um tem uma certa quantidade de habilidades, ou predisposições a uma habilidade. Então, por exemplo, nosso amigo Matheus, né? Ele é bom em biologia, tudo. Ô, louco, rapaz. Assim você vai ser, não sei, vai ser o novo Einstein. Então. Nosso amigo aqui gosta de economia também, né? Então, a gente pode refletir sobre o nosso futuro, pensando no nosso passado e no nosso presente. Como que a gente chegou até aqui? Né? Quais são as habilidades que eu demonstrei até aqui na minha caminhada escolar, na minha caminhada pessoal? Então, quais são as minhas predisposições? Certo? A partir disso, se a gente refletir nessas matérias, a gente consegue estabelecer algumas carreiras, algumas vocações até,
que a gente vê que estão a nosso favor, né? São mais fáceis para a gente, que a gente pode se aprofundar. Então, por exemplo, medicina, para quem é bom em biologia e química, economia, para quem gosta de exatas também, dependendo da vertente da economia, certo? Então, quando a gente vê, analisa as nossas predisposições, nossas habilidades, também nossas fraquezas, que aqui, assim, fala nosso amigo ali que do jeito é ruim em tudo, né? Todo mundo tem alguma matéria que é ruim. Quem é ruim em matemática aqui? Quem é ruim em física? Física eu não vi, né? Aí então, a gente sabendo que a gente não é bom em alguma coisa, a gente vai seguir aquela carreira. Então quem é ruim em física aqui? Levanta a mão de novo. Alguém aqui, desses que levantaram a mão, alguém aqui quer seguir a carreira de professor de física? De engenharia? Ah, é? Ô louco, hein? Você é guerreira mesmo, hein? Quer sofrer mesmo. Então tá bom. Então se a gente analisa essas predisposições, ou a gente luta contra elas, que nem nós, como você chama? Gabriela, ou a gente luta contra elas, a gente busca ser cada dia melhor, ou a gente se aprofunda no que a gente é bom. Quem é bom em história aqui? Quem é bom em geografia? Então, desses aqui, quem quer fazer medicina? Não, o pessoal tem levantou a mão de história com a geografia. Ah, é? Ô louco? Que isso? Vai. Ah, fez dois. Eu não sabia. Estou desatualizado nessas coisas. Meu tempo não era assim, não. Mas então, se a gente analisa tudo isso, facilita a nossa vida, certo? Como a gente viu aqui, o pessoal que é ruim de física, a maioria não quer ser engenheiro. Por quê? Por que não quer ser engenheiro? Porque é pura física. Física e matemática. Também tem química, dependendo do que você vai seguir, certo? Então, a gente, normalmente, o pessoal que já escolheu já está feito, né? Ou, na verdade, não, né? Porque, por exemplo, eu e o Jamil, a gente já fez faculdade, mas a gente mudou de vida. A gente está numa coisa que não tinha, teoricamente, nada a ver com a nossa formação, certo? Mas a gente pode aproveitar de alguma maneira o que a gente fez. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que seguir esse caminho que a gente está planejando, a gente tem que estar aberto a mudanças. Porque às vezes a gente pode chegar num lugar e perceber que não é aquilo, né, Henrique? Tá dormindo? Então, o que eu falei agora? Que a gente não esquece. Tá bom. A gente tem que sempre planejar a partir da nossa trilha de vida, tudo que a gente viveu até aqui, e também ver nossas habilidades e predisposições e estar aberto a mudanças. Tá bom? Teve uma colega nossa, não posso citar o nome, que perguntou a vocação para o sacerdócio. O que precisa, como que ela amadurece. Primeira coisa. A verdade é verdadeira. Para ser padre, você precisa ser homem. É o único pré-requisito formal, assim. E ser maior de idade. Tá? Então, vamos pensar na formação do sacerdócio, então. Eu, o Frei Janiel e o Frei José, a gente está seguindo o caminho agora. O que a gente precisa fazer para estar aqui hoje? Alguém sabe? Para ajudar a nossa amiga ali? Até agora a gente não precisa, para chegar aqui, a gente não precisa estudar para estar aqui. A única coisa que a gente precisa fazer para estar aqui é se formar no ensino médio. Então a gente precisa estudar o suficiente para se formar no ensino médio. Beleza? Beleza? Estão ouvindo? Aí, essa é a única coisa. Agora a gente passou por todo um processo de 1 ano de acompanhamento, junto. Assim, isso varia de lugar para lugar, mas nós dominicanos, a gente passou 1 ano, praticamente, em acompanhamento com os frades. Para estar aqui hoje, a gente passou esse primeiro ano de acompanhamento, eles viram se a gente não era louco, se a gente não era assassino, essas coisas assim. Mas eu tenho certeza que a gente não ia matar ninguém na hora que a gente entrasse aqui, né? Então, beleza, nós entramos, nós três, no ano passado, uma outra cidade. No momento que a gente entrou, a gente passou 1 ano morando num convento numa outra cidade, no interior de São Paulo. E aí,
Passamos esse primeiro ano, eles continuaram vendo a gente, analisando a gente, e perceberam que realmente nós não éramos tão loucos quanto parecíamos ser. Nós somos loucos um pouco, mas não tanto quanto a gente parecia no momento inicial. E aí hoje, desde janeiro desse ano, nós estamos aqui em Uberaba, continuando esse acompanhamento. Então a gente estuda, a gente reza, a gente faz um monte de atividades nas paróquias, a gente vem aqui falar com vocês. Tem uma colega, eu posso citar um nome também, mas ela perguntou sobre a roupa, a túnica, o significado, e que é da minha parte, no caso, a pergunta. E também se vocês devem usar o tempo inteiro ou só em situações especiais. Quer responder? Eu já tinha falado que ia falar, mas não vou responder. Só essa. Então, a nossa roupa, né, chama-se hábito. É o hábito religioso, né? Estamos imitando São Domingo aqui. É preto e branco, são as nossas cores. Preta e branca, tá? Vamos pensar no seguinte: o branco quer dizer pureza, alvura, e o preto quer dizer penitência, mortificação. Também pensando na história da física, da luz, né? Vocês se lembram que o preto, pela luz, ele consegue absorver as cores todas, lembram disso? Por isso que a gente está suando, exatamente. E o branco, o que é que ele faz? Ele reflete todos. Isso é o nosso carisma. A gente aprende, absorve as coisas que tem para absorver e reflete, interiormente reflete, sobretudo com a nossa vida, reflete para os outros a luz de Deus, que nos ilumina. Tá? Não é preciso, vamos dizer assim, usar o tempo todo. Nós fizemos essa opção por usar o máximo possível, só não na hora da limpeza, porque é uma judiação com o branco, né? Então, é isso. Pois não. Colega, qual a faculdade que vocês fizeram antes? Eu fiz administração de empresas. Eu fiz letras clássicas, latim e grego. Acabou de dar uma mesa em latim para vocês e a gente não tem nada. Eu, só complementando a última pergunta da formação, a gente também, depois, a partir do ano que vem, a gente vai começar uma outra faculdade, então a gente vai fazer vestibular, igual vocês aqui no terceiro ano, né? A gente vai fazer filosofia ano que vem, são 4 anos, depende da faculdade, mas são 4 anos, e depois mais 4 anos de filosofia, de teologia, desculpa. Então a gente tem mais 8 anos até a gente ser padre de fato. É isso. Não. Bem, então se não tem mais perguntas, a gente já conversou demais, já comeu a aula do professor aí. Então nós vamos fazer um encerramento agora, um momento de oração. Vocês podem ficar de pé, mais uma vez. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, já que todos nós somos dominicanos, vocês são alunos de escola dominicana, e nós somos padres dominicanos, e o estudo para nós é fundamental. Por isso que a gente tem uma escola e espera que vocês honrem a tradição dos nossos dominicanos de estudar. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma das mais antigas tradições dominicanas. Há 800 anos nós fazemos isso todos os dias, e nós vamos encerrar esse momento com vocês, que também são da nossa família dominicana. Vamos encerrar cantando a Salve Regina, que foi ordenada pelo nosso pai São Domingos, há 800 anos atrás. E nesse momento vocês podem acompanhar aí a letra, pode ser que não entendam nada, mas o importante é que vocês façam, nesse momento, é um canto gregoriano, vocês façam sua oração. Na sua mente, no silêncio do seu coração, você vai entregar a sua vida ou a vida de uma pessoa que você sabe que está precisando muito. Uma pessoa cuja vida está difícil, tem muito sofrimento, mesmo que essa pessoa seja você. Então, se você, nesse momento, entregar-se e entregar essa pessoa, já é uma oração. Então, nesse momento de concentração, vamos pedir, nós voltarmos à imagem do nosso Pai São Domingos e cantar a Salve Regina que Ele nos ordenou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Regina.
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulere Spiri Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, idos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam felizes e amem sempre. Muito obrigado, Frei Flovícios. Em sinal de gratidão, eu convido aqui o Samuel, Giovana, Luiz, para compartilhar com vocês, representando a todos esses alunos, esses jovens